Vamos falar então do danado do carboidrato. O carboidrato, o que é o carboidrato, né? Como que o carboidrato te auxilia? É interessante consumir carboidrato? Não é? Muitas pessoas veem o carboidrato como vilão. No meu curso mesmo, no método AA de emagrecimento, teve uma participante que quando eu expliquei para ela a porção de carboidrato que ela teria na hora do almoço, ela tomou um susto. Ela falou assim, meu Deus, a abóbora é carboidrato, eu não sabia. Então eu tô fazendo essa live especialmente por causa disso, para ficar bem claro para você o que é o carboidrato e para você entender que você precisa desse carboidrato e tem um carboidrato específico que você precisa para o seu objetivo, tá bom? Então, deixa eu começar explicando o que é o carboidrato. O carboidrato é um macronutriente. Todo o alimento é composto por macro e micronutrientes. Entre os macronutrientes, nós temos o carboidrato. Temos também a gordura e também a proteína. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar do carboidrato, ok? O carboidrato, ele está presente em mais de 90% dos alimentos. Então, até se você olhar um alimento e falar assim, por exemplo, a maçã. A maçã é rica em quê? Mesmo que a maior porcentagem dela não seja composta por carboidrato, tem um percentual de carboidrato. Quando a gente define um alimento como fonte de carboidrato, não quer dizer que aquele alimento não tenha os outros macronutrientes. Não quer dizer que esse alimento não tenha proteína, não tenha gordura. O que quer dizer é que o carboidrato é o que aparece em maior quantidade nesse alimento. Ok? Isso é interessante vocês entenderem, porque quando a gente está numa dieta, quando é apresentado para você uma dieta com uma redução de carboidrato, muitas pessoas acham que é uma dieta de zero carboidrato, e não é, tá bom? Eu vou chegar nessa parte aí de dietas para explicar para vocês. Mas vamos lá, é um macronutriente, e cada 1 grama desse macronutriente, que é do carboidrato, equivale a 4 calorias, ok? Então, guarda isso aí. O carboidrato é um dos 3 macronutrientes. Nós temos 3. Nós temos carboidrato, proteína e gordura. 1 grama do carboidrato tem 4 quilocalorias. 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias. E 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. Mais que o dobro, né? Porém, não é para vocês focarem em quantidade de caloria. Primeiro, o que significa caloria? Você sabe me falar? O que quer dizer? É quanto de energia que você consegue fornecida através daquele alimento. Então, quando você pega um alimento e você vê ali a quantidade calórica desse alimento, está mostrando o quanto de energia que você obtém através daquele alimento. Ok? E aí, quando a gente para pensar numa dieta normocalórica, uma dieta normal, ela tem em torno de 50% a 60% da sua composição de carboidrato. Porque todos os alimentos, eles vão ter os 3 macronutrientes. E aí, no final da dieta, na hora que coloca todos os seus alimentos ali, pão, arroz, feijão, ovo, queijo, né, frutas, no final a gente consegue deixar muito bem separado o que é proteína, o que é carboidrato e o que é lipídio. Então, uma dieta normal, né, uma dieta normocalórica é indicado de 50% a 60%. E mais fácil para você entender isso, se você pegar uma pirâmide alimentar, a base da pirâmide alimentar é o quê? É carboidrato, ok? E por que ele é a base? Porque é a fonte onde você tem o acesso à energia com mais facilidade. Nosso corpo é composto por células, ok? Cada célula tem dentro dela uma organela que se chama mitocôndria. Lembra lá das aulas de biologia? E é dentro dessa mitocôndria que a gente gera energia. Então, cada célulazinha vai gerando energia.
E para essa mitocôndria é mais fácil ela gerar energia, é mais prático ela gerar através da glicose, que é um carboidrato, né? O carboidrato, então, vamos recapitular. É um macronutriente. Esse carboidrato, ele pode ser encontrado em 3 formas. Monossacarídeo, que é quando é um carboidrato só, exemplo, a glicose. Disacarídeo, quando é a combinação de 2 carboidratos. Ou polissacarídeo, que são vários. E aí, você consome um alimento, ele vai sendo quebrado até chegar em monossacarídeo e aí ele é absorvido, ok? Beleza. E aí eu tô falando com você que para gerar energia, a gente gera através de uma organela chamada mitocôndria. É essa organela que gera energia para o nosso corpo. E que para a geração de energia através de carboidrato, tem-se uma facilidade, tá bom? Porque eu vou explicar porque tem outra forma da gente gerar energia também. Porém, requer uma adaptação do nosso corpo. Então, beleza. Então, tá. Então, carboidrato, para começar, eu quero que você desmistifica isso da cabeça que carboidrato é vilão. Carboidrato não é vilão. A gente precisa do carboidrato. Carboidrato é o nutriente que fornece energia rápida, tá? Então, beleza. E aí, quando você pensa aí no carboidrato, a gente lembra também de algumas dietas que são bem específicas com carboidrato, em relação a low carb. O que aconteceu? Tinha-se a dieta, pelo menos na época quando eu me formei, há 10 anos atrás, o ideal era passar uma dieta para o paciente normocalórica, a não ser que ele precisasse de alguma adaptação. E a dieta normocalórica diz que a quantidade que a gente tem que colocar de carboidrato é de 50% a 60%. Então é um percentual bem alto, né? As coisas foram evoluindo, né? O tempo foi passando. E aí, com muitos estudos, pôde-se confirmar que uma alimentação com uma redução desse percentual, então se a gente diminuir de 50% a 60% a ingestão de carboidrato, a gente consegue um emagrecimento mais eficaz, ok? Isso se você está à procura de emagrecer. Por isso, teve-se aí a tal da dieta low carb, que você deve conhecer, você já deve ter ouvido falar. E quando a gente fala low carb, o que eu preciso que vocês entendam, que fique muito claro na cabeça de vocês, é que low carb é um termo em inglês que significa baixo ou pouco carboidrato. Não significa zero carboidrato, porque muitas pessoas criam uma carbofobia e se cria um medo mesmo de carboidrato. Então, não posso comer carboidrato de jeito nenhum. Então, não posso comer carboidrato à noite. Não posso comer em tal horário. Não, as coisas não são assim, tá? E aí, com isso, chegou aí, né, dieta low carb, redução de carboidrato. E quando a gente fala para reduzir carboidrato, muitas pessoas podem interpretar isso errado, porque tem tipos e tipos de carboidrato. Como eu falei com vocês, mais de 90% dos alimentos possuem na sua composição carboidrato. Então, a maioria dos alimentos que você vai encontrar terá carboidrato. Principalmente os alimentos que são produtos alimentícios, que são alimentos industrializados. Então, se você pegar uma maçã, uma banana, uma batata, um quiabo, se você pegar um vegetal e pegar também um alimento processado, os dois vão ter carboidrato. Porém, qual que é o X da questão? Qual que é a grande diferença? É que o carboidrato, quando ele vem no modo vegetal, a natureza é tão perfeita que junto com o carboidrato, você consome também fibras. E aí é que fica maravilhoso.
Porque você ter um consumo muito alto de carboidrato na sua dieta, ele não é indicado porque ele aumenta muito a sua insulina, né? E por causa de índice glicêmico, tem todos esses poréns. Mas a natureza é tão perfeita que o carboidrato vindo de vegetais, ele vem junto com fibras. Essas fibras auxiliam em deixar esse índice glicêmico mais estável. Então, tem uma grande diferença entre você comer uma batata cozida, por exemplo, ou uma mandioca cozida, e você comer um produto industrializado, por exemplo, comer alguns biscoitos, tá? E por quê que é essa diferença? Porque o vegetal ele vai vir acompanhado com fibras que vão auxiliar no processo de digestão, vão auxiliar no processo de emagrecimento. E no caso do industrializado, o que acontece? Esse carboidrato nunca vem sozinho, ele vem acompanhado de gordura, coisa que não acontece com os alimentos vegetais. Então, a gente tem um paradoxo aí que é a indústria alimentícia. E aí, quando eles descobriram que a combinação de carboidratos, né, normalmente carboidratos que são ricos em farinha, né, com gordura, essa combinação daria um sabor delicioso. E em algumas pessoas poderia até mesmo viciar, né? Você deve conhecer alguém que é viciado em biscoito recheado, e isso nada mais é que a combinação de carboidrato e gorduras. Porém, não é um carboidrato indicado e muito menos uma gordura indicada, tá? A partir do momento que a gente sai ali do natural, do vegetal e vai para um modo mais industrializado desse alimento, existe ali várias introduções de corantes, estabilizantes, conservantes, várias gorduras que não são indicadas, gorduras hidrogenadas, gorduras trans, gorduras saturadas, que não são gorduras indicadas. E aí, quando você mistura isso com carboidrato, fica perfeito. E aí você garante o quê? Um cliente para ficar comprando esse seu alimento pro resto da vida. Então, falando aí de gosto de paladar, se você for pedir uma pessoa para escolher entre um biscoito recheado e uma fruta, por exemplo, ela vai preferir o biscoito recheado. Os dois têm carboidrato. Porém, no biscoito recheado tem introdução de gordura e, além disso, de muitos aditivos químicos que causam em você uma sensação de prazer alterada. Entendeu? Então, por isso que você acaba escolhendo. Então, quando a gente fala com vocês, dieta low carb é legal para emagrecer. Primeiro, por que eu sempre acho uma estratégia boa para se começar um tratamento nutricional a low carb? Porque na low carb você reduz aqueles 50%, 60% indicado numa dieta normocalórica, mas você não reduz tanto, então tem ali ainda. Diferente de uma dieta, por exemplo, cetogênica, aonde o carboidrato vai lá embaixo, fica bem pequenininho. Então, a gente já tem essa facilidade. Além do mais, na low carb, os carboidratos, eles têm que ser direcionados. Então, quando se tem esse terrorismo, né? O povo fica, não posso com carboidrato. Você não pode com carboidrato que vem de indústria, com carboidrato de índice glicêmico alto, que aí eu tô falando o quê? De açúcares, de farinhas, tá bom? São alimentos que, quando consumido, cai muito rápido na sua corrente sanguínea e muito rápido você sentirá fome. Então, não são alimentos adequados. Cai rápido na sua corrente sanguínea, aumenta a sua insulina e isso pode caracterizar, com o decorrer de um tempo, uma resistência à insulina. Isso pode deixar você susceptível a várias e várias doenças. Por isso que não é indicado.
ok? Então, todas as vezes que você ouvir coisas do tipo, carboidrato é ruim, não pode comer carboidrato, carboidrato não é indicado para uma dieta para quem quer emagrecer, eu quero que isso fique muito claro para você. É o carboidrato que vem da indústria. O carboidrato, esse que a gente come, que está presente nos alimentos, que já, né? Que tá ali na sua composição, como exemplo, as frutas, né? As frutas têm a frutose, como os tubérculos, que também tem um percentual aí de carboidrato. Esses são carboidratos bons, são carboidratos indicados para o seu propósito, seja para emagrecimento ou seja para hipertrofia. Qualquer um deles vão ser muito bem-vindos. Os carboidratos que não são bem-vindos são os que vêm da indústria, por causa de 2 fatores. O primeiro fator é que são alimentos ricos em açúcares, é um carboidrato que vem de açúcares e farinhas, então tem alto índice glicêmico. E o segundo, porém, é que normalmente esse carboidrato vindo da indústria, ele nunca está sozinho, ele está acompanhado com gorduras, e gorduras que não são ideal para o seu objetivo. Ok? São gorduras que irão te trazer dano, vão te trazer mal com o passar do tempo. Então, você deve evitar esse tipo de carboidrato. Porém, você não deve evitar o carboidrato, simplesmente o formato como você consome ele. Tá bom? Eu quero isso que fique muito bem, muito claro para vocês. Não tenham medo de carboidrato, não tenham essa carbofobia. Ai, meu Deus, não posso comer carboidrato, minha dieta não tem carboidrato, ai, não posso. Não é isso. A ideia é vocês conseguirem fazer essa diferença de qual tipo de carboidrato que é ideal para você, ok? Resumidamente, evite os carboidratos vindo da indústria, porque esses são alto índice glicêmico e estão acompanhados de gorduras que não são gorduras boas. Ok. Voltando aí nas dietas, a gente tem algumas dietas que são indicadas no processo de emagrecimento. Então, a gente pode falar em low carb, em dieta cetogênica. Enquanto a gente fala em dieta low carb, a gente reduz a quantidade desse carboidrato, porém, a gente não coloca ele a zero, a gente reduz. Já numa dieta, por exemplo, cetogênica, você reduz o mínimo do mínimo do mínimo. E é uma dieta super difícil de seguir, porque você fica extremamente restrito a carboidrato. É no máximo de 5 a 10% de carboidrato numa dieta cetogênica. Muitas pessoas acham que é a melhor dieta, porque aí você vai comer muita proteína, muita gordura, né? E algumas pessoas têm um resultado bacana com ela. Porém, se não forem dietas, principalmente a cetogênica, que você está sendo direcionada por um profissional, você corre grandes chances de ter maus bocados, vir a adquirir doenças por causa desse alto índice de consumo, tanto de proteína quanto de gordura, mais de gordura, né? Conheço algumas pessoas que, por exemplo, eu faço dieta cetogênica, a pessoa come bacon de manhã, de tarde, de noite. Então, mesmo as gorduras, principalmente as vindas da carne saturadas, a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, o indicado, que eu acho indicado para quem está começando um processo de emagrecimento, é uma dieta low carb, e aí entenda, é uma redução de carboidrato, e esse carboidrato tem que ser direcionado para o seu objetivo, ok? Além disso, se você for pensar em qual carboidrato então que eu posso comer, sempre lembrar que é o carboidrato vindo de vegetais, que aí fica mais fácil, tá? Sempre quando você ficar na dúvida, tenha em mente que a melhor opção é sempre a mais natural, é a que passou por menos processo industrializado, porque esses processos o corpo tem dificuldade de metabolizar.
O nosso corpo, ele foi feito para digestão e para metabolizar e gerar energia através da comida de verdade. A partir do momento que você começa a entregar coisas para o seu corpo que ele não reconhece, são alimentos e são componentes feitos em laboratórios, o risco é muito grande. Então, sempre escolha a opção mais vegetal, entendeu? Então tá, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra falar com vocês. Então, já expliquei dos tipos de dieta, né? Quando a gente pensa em carboidrato, a gente tem que pensar que tem alguns tipos de dieta que a gente vai mexer nesse percentual de quantidade de carboidrato. E aí, o que acontece? Tem a dieta normocalórica é até 60%, a nossa pirâmide alimentar tá lá, a base dela é carboidrato. E tem dietas que vão ter uma redução, então qualquer dieta que é abaixo de 50% de carboidrato já é uma low carb, por exemplo. E tem dietas também que esse percentual é muito baixo, gira em torno de 5 a 10%, que são, por exemplo, as dietas cetogênicas, ok? E por que você reduzindo a quantidade de carboidrato, por que você fazendo uma dieta cetogênica e até mesmo a low carb você consegue emagrecer? O que acontece é que tudo que a gente consome, tudo que você consome vira energia, e essa energia você tem que gastá-la, você tem que dissipá-la, ok? O que você não gasta, acontece um estoque. E esse estoque é a danada da gordurinha. E aí, quando você reduz a quantidade de carboidrato e adapta os percentuais de proteína e gordura, e aí tem que ser direcionamento, boas proteínas, boas gorduras, você consegue fazer uma modificação no modo de queima dessa caloria. Como eu falei no começo do vídeo, o nosso organismo, as nossas células, têm uma organela chamada mitocôndria, que para ela é mais fácil ela metabolizar e gerar energia através do carboidrato. A gente estoca ele em formato de glicogênio nos músculos. Então, toda vez que você vai fazer alguma atividade física, vai fazer alguma coisa, é esse glicogênio que a gente usa vindo de um carboidrato para poder gerar energia. A partir do momento que você não está consumindo um a mais, não está fazendo esse estoque tão grande, você precisa começar a quebrar e a queimar a gordura por outra fonte. E é aí que entra o formato de quebrar a gordura. E aí algumas pessoas apostam em cetogênica, né? E que pode vir a dar certo, mas como eu já falei aqui, é uma dieta que precisa muito de uma orientação muito de perto, precisa estar acompanhando todos os exames, porque é uma dieta de altíssimo índice, tanto de proteína quanto de gordura. Então, você pode ficar aí susceptível a várias opções de doenças, tá? Então, tá. E aí, eu falei com vocês a respeito dos tipos de carboidrato. E quando você for escolher o carboidrato, para você não ficar na dúvida, sempre escolha o formato mais vegetal. O formato mais industrializado, ele não é indicado, porque ele vem acompanhado com gorduras e ele tem alto índice glicêmico. Então, não é interessante, tá bom? Agora, eu quero falar com vocês a respeito do tal do mito dos carboidratos, né? Então, vamos lá. Algumas pessoas falam assim: carboidrato é o pior macronutriente, é o macronutriente que mais engorda. Mito. Carboidrato, 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias, mais do que o dobro. 1 grama de álcool, por exemplo, tem 7 quilocalorias. Então, se você for parar para analisar, o carboidrato não é vilão. Que não tem vilão também. Mas o que eu preciso é que você direcione melhor o seu pensamento. E toda vez que você escutar isso, você saber que isso é uma mentira. E aí, quando na indústria você pega lá um alimento processado, onde se conjugaram carboidrato e gordura, aí danou tudo. Se 1 grama de carboidrato
Se você, para cada 1 grama tem 4 calorias, quando você soma 1 grama de gordura mais 1 grama de carboidrato, a gente tem 13 quilocalorias. É muita caloria a mais. Então, se atente a isso, tá? Muitas pessoas falam, não, é melhor comer uma carne com gordurinha do que comer algum carboidrato. Mito total, não caia nessa. Outro mito, não posso comer carboidrato à noite. Muitas pessoas têm isso em mente. Chegou a noite, não posso comer carboidrato mais, não é indicado mais. Mito, completamente. Ué, Aline, como assim? Eu posso comer carboidrato à noite? Pode. Gente, a quantidade de carboidrato que vai ser indicada para você, ela não faz diferença em te engordar ou te emagrecer se você comer ela de manhã, de tarde ou de noite, não. Tá? O que importa é como que é a sua rotina. O que a gente consegue colocar encaixado aí no seu almoço, o que a gente coloca aí na sua janta, que vai de acordo com o seu propósito. É nisso que você tem que pensar. Porque você pode perfeitamente comer um alimento rico em carboidrato à noite, sem problema nenhum, tá? Bem se sabe que após você ir dormir, o que você vai fazer? Você vai entrar em repouso. Após você jantar, você vai entrar em repouso, né? Portanto, não é indicado você fazer uma refeição muito pesada, uma refeição muito grande, independente de qual macronutriente nós estamos falando, ok? Porém, você pode sim comer o carboidrato à noite, mas você tem que ter sempre em mente qual tipo de carboidrato que é indicado para você. Então, se você tá aí querendo melhorar a sua saúde, se você tá querendo melhorar a sua alimentação, tá querendo emagrecer ou tá querendo fazer hipertrofia, procure o carboidrato que vá de acordo com seus resultados. E o carboidrato que vai te auxiliar é o carboidrato mais in natura, esse mais vegetal, né? Que você pega direto, que vem da natureza, que não precisa passar por processos químicos. E como eu expliquei para vocês no começo do vídeo, a melhor opção é esses alimentos porque eles vêm enriquecidos de fibra. A natureza é tão perfeita que não deixou ter só o carboidrato ali. Então você consome o carboidrato e junto com o carboidrato vem fibra. E essas fibras estabilizam, ajudam a estabilizar esse índice glicêmico. Além do mais, no seu intestino, elas irão te ajudar na absorção desse carboidrato e também nas suas sensações. Fibras irão te ajudar no aumento da sua saciedade. Então, é indicado, ok? Um outro mito que eu escuto muito é: alimentos ricos em carboidratos são mais calóricos. Mito total, tá? 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9. Então, alimentos ricos em gordura são mais calóricos, ok? Mas eu não tô falando também que a gordura é vilão. Tanto qualquer um dos 3 macronutrientes, tanto carboidrato como proteína quanto gordura, o que você precisa fazer é escolher a melhor opção delas. Então, as melhores opções de carboidrato, as melhores opções de proteína e as melhores opções de gordura. Eu vi um meme hoje que foi muito legal, né? Eu achei muito engraçado. Ou era Jesus, né? Um desenho animado de Jesus. E ele falando assim, se bacon, né? Se gordura saturada fosse tão boa, eu não tinha multiplicado os peixes. Então, sempre procure a melhor opção, a melhor forma dos 3 macronutrientes, tá bom? Sempre procura essa melhor forma. Outra coisa, outro mito, não existe carboidrato bom. Mito total, é lógico que existe. Eu vou citar alguns alimentos que podem ser denominados como alimentos fontes de carboidrato, que na sua composição tem um percentual de carboidrato maior. Exemplo: batata, inhame, mandioca, banana, manga, uva,
Deixa eu ver o que mais. Milho. Então, assim, quando eu te falo isso, eu não tô te falando pra você anotar aí no cantinho e não consumir. Esses são os alimentos ricos em carboidrato. Esses são os alimentos ricos em carboidratos, que são referências de fonte de carboidrato, porém é um carboidrato o quê? Indicado, é um carboidrato que vem mais vegetal. Você pega ele de uma forma mais integral, sabe? E aí, já pegando gancho disso que eu tô falando, eu quero falar sobre um outro mito para vocês. Carboidratos integrais são melhores para emagrecer. Ou então, carboidrato integral pode comer à vontade. E aí a pessoa tem uma ilusão que o pãozinho branco ela não pode comer. Mas se for pão integral, ela pode comer. E tá tudo certo. Mito de novo, ok? A mesma quantidade calórica do pãozinho branco e do pãozinho integral é a mesma. Então, assim, ó, um pãozinho integral tem 150 calorias, um pão com farinha branca também 150 calorias. O que muda é a composição dele. O integral, ele tem ali adicionado na sua composição fibras, que são perfeitas para te ajudar na digestão e absorção desses carboidratos. É essa toda a diferença que faz. É aí que tá o X da questão. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo mais claro. Se você, na hora do almoço, depois do almoço, você comer um bombonzinho, por exemplo, né? Açúcar puro. Mas no seu prato tinha muita fibra, aquele bombom que você consumiu, ele vai ser absorvido diferente. Então vai haver uma melhor absorção. Entendeu? Porque as fibras estão intercedendo ali naquele momento. Então, pense nisso todas as vezes que você for escolher o que você vai comer. E distribua esse carboidrato no decorrer do seu dia, carboidratos indicados. E fuja do quê? Dos carboidratos industrializados, ok? Deixa eu ver aqui mais um mito que eu anotei aqui. Só emagrece quem corta carboidrato. Você já pensou nisso? Ou você conhece alguém que já te falou isso? Para eu emagrecer eu preciso cortar o carboidrato da minha vida. Para eu emagrecer eu preciso parar de comer carboidrato. Nossa, eu não posso comer carboidrato. Carboidrato. A pessoa tem um pavor de carboidrato. Mito total. Uma das coisas que mais auxilia no processo aí de construção do tecido muscular é exatamente o carboidrato. Então a gente precisa dele. Mas, sempre na nutrição vocês vão ouvir uma palavrinha que é equilíbrio. Se você consumir o carboidrato de forma equilibrada e um carboidrato direcionado para o seu objetivo, vai dar tudo certo. Não precisa te preocupar, tá? O problema é que a gente fica querendo achar uma forma de resolver, né? E se você pensar assim, se eu cortar o carboidrato eu emagreço, teoricamente fica mais simples. E aí você começa a pegar todos os alimentos que são ricos em carboidrato e evita eles. E aí a pessoa fica lá morrendo de medo da batata, da mandioca, mas ela não tem medo do biscoitinho, da bolacha, do salgadinho, entendeu? Então, se for para ter medo, tenham medo do que é industrializado. Ok? Quando você come ali, por exemplo, uma banana, gente, tudo que tem ali naquela banana vai te fazer bem, é natural. A banana sai do pé e depois vai para sua mão, você descasca e come ela. Já um alimento industrializado, por exemplo, um biscoito recheado, pega a tabela de ingredientes desse biscoito pra você ver. O tanto de coisa que vai estar lá que você nem sabe o que significa. Então é isso que você tem que ter medo. O medo, ele tem que estar onde? Meu Deus, o que é isso aqui que eu tô comendo? Tá bom? É aí que vocês têm que preocupar. É nesse quesito. Não nesse carboidrato vindo do natural, vindo do vegetal. Então, cortar carboidrato não é a opção. E praticamente todos os meus pacientes e alunos do método AA tem no seu cardápio, tem na sua dieta carboidrato, porém um carboidrato direcionado, mas tem,
ok? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Aí agora, no finalzinho, eu vou abrir para perguntas. Se você tem alguma pergunta sobre carboidratos relacionado a hipertrofia ou emagrecimento, pode enviar que eu vou ler daqui a pouquinho. Deixa eu ver se eu falei de tudo. Carboidrato à noite engorda, já falei com vocês que não. Carboidrato bom não existe, também é mito. Existe sim carboidrato bom. Alimentos com carboidrato são mais calóricos, mito. Eu expliquei pra vocês, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9. E aí os alimentos vindo da indústria, ele tem o quê? Ele tem uns 2, aí ele tem muito carboidrato e tem muita gordura. Então a gente soma aí e fica pior. Outro mito é se cortar carboidrato para emagrecer e a respeito do integral. Então, vocês têm que tomar um certo cuidado com isso, porque eu recebo esse tipo de pergunta, né? Aline, você falou que não é indicado consumir macarrão por causa da farinha branca e tal, mas eu tô consumindo o macarrão integral. E aí, tá tudo bem? Você tem que pensar que a quantidade calórica de uma concha de macarrão integral é a mesma do macarrão branco. Uma concha de mandioquinha vai ter a mesma quantidade calórica, a mandioquinha sendo mais integral ou ela não sendo. Só que tem uma grande diferença. Quando a gente fala assim, ó, igual eu tô falando aqui com vocês, gente, escolham carboidratos mais naturais. Então, mandioca, batata, inhame, abóbora. Aí você fala assim, então na hora que eu for no supermercado, eu vou comprar uma mandioquinha, eu vou comprar uma batatinha, e aí eu não vou fritar, vou fazer na airfry. Mas aí eu falo assim, que bom, né? Ele vai comer mandioca de porção de carboidrato no prato dele. Mas aí na hora que eu vou ver qual que foi a mandioca que você comprou, gente? Mandioca que é daquelas vindo da indústria, lotada de aditivo, lotada de corante. Agora, se você foi esperto e pegou lá a mandioca mesmo, né? E consumiu essa, aí tá tudo certo. O problema tá em um excesso muito grande desses alimentos vindo da indústria. Por quê? Para esses alimentos ficarem em conta e ter um tempo de validade maior e ter um sabor, né, que as pessoas aderem com mais facilidades, eles introduzem alguns aditivos que não é nada interessante para sua saúde. Então é disso que você tem que fugir. Foge dessas coisas industrializadas, tá bom? Fica com formato mais natural. É igual mesmo, batata frita, né? Quantas pessoas que não estão vendo essa live aqui e que adoram uma batata frita, né? E tá tudo bem. Principalmente se você fizer ela no formato, tipo nessas fritadeiras que não levam óleo, né? Só que a pessoa vai lá e me compra aquelas batatas lotadas de aditivo, lotada de corante, de estabilizante, de conservante. Isso é que não é legal pro seu organismo. Então é um alimento que não é um alimento puro. Ele é um produto alimentício, né? Igual mesmo, a batata palha. A batata palha, se a gente for pensar, compra a batata lá no sacolão, descasca ela, rala ela e frita. Ou pega a batata palha lá, já frita. Qual que você acha que é mais saudável? A batata que você fritou, que você pegou lá no sacolão, ué. Lógico. A batata, gente, que você fritou, que você comprou lá no sacolão, você sabe tudo que tem ali. Você sabe que você tá comendo batata. Batata. Agora, pega a lista de ingredientes de uma batata palha pra você ver. O tanto de coisa que vai ter ali. Você vai ficar horrorizado. Por isso é que eu sempre falo, se tem uma coisa que vocês têm que aprender a ler, é rótulo de alimento, ok? Tem que aprender a ler. Eu sempre faço um comparativo com quando você vai assinar um contrato e esse contrato tem umas letrinhas pequenininhas e é ali que tá o X da questão que você tem que ler. É exatamente com os alimentos. Então, o carboidrato, ele não é um monstro.
da questão. O negócio é qual que é a essência desse carboidrato. Esse carboidrato tá vindo oriundo de um formato mais vegetal, mais natural ou industrializado? E aí, nessa evolução, né, dos produtos alimentícios, na tentativa de baratear o preço, de facilitar para o consumidor, você só abrir ali e comer, né, não dá trabalho nenhum. Eu tô afim de comer uma batata palha. Ao invés de eu fazer a minha batata palha aqui, ralar ela e fritar, eu vou comprar um pacote de batata palha e vou simplesmente abrir ele. Sim, mas é mais fácil. Porém, você pode pagar um preço muito caro por isso. Então, sempre escolha descascar ao invés de desembalar. Eu sei que a Aline fala isso na teoria, é lindo, na prática eu sei, eu sinto isso na pele. Eu sinto isso. Quantas vezes que eu não tô aqui na minha mesinha trabalhando e tudo mais e eu falo, nossa, que fome, eu penso, nossa, eu tenho que ir lá embaixo, eu tenho que lavar o arroz, ou então descascar a batata e tudo mais. Seria muito mais fácil se eu só abrisse o pacotinho da batata palha? Seria. Mas a gente tem que ter um pouco de maldade quanto a isso, né? E aí você pode estar me perguntando, e os bolos caseiros? Porque aí, ó, bolo salgado, assado em casa, que aí você muda a farinha, né? Há pouco tempo eu postei a receita de um pão de queijo e que era feito de polvilho. Aí você fala, e esses aí? Gente, a forma mais natural, se você ao invés de comprar um bolo pronto, fez o bolo na sua casa, isso aí você já sai na frente, né? Ao invés de você ir lá e comprar um pão pronto, você fez o pão em casa, você já saiu na frente, ele é mais saudável, ok? Porém, é aquela palavrinha que eu falei com vocês que rege a nutrição, equilíbrio. Se você consumir uma quantidade além do que é indicado, se o seu caso for, por exemplo, tu quer emagrecer, então o ideal para você é que você comece numa low carb e tal, e a low carb tem que ser abaixo de 50%. E aí, se você para pra pensar que na sua alimentação, de manhã, você comeu um pãozinho, aí depois, na hora do almoço, você come uma batata palha com arroz, com macarrão, aí no lanche da tarde, você come outro pãozinho, aí na janta, um macarrão. Então, você tá vendo que a quantidade de carboidrato tá acima do ideal? Então, não tá mantendo o equilíbrio. Então, se você não tá conseguindo ter esse equilíbrio, é aí que aparece aí os excessos. Então, se você for conseguir equilibrar isso, tá tudo certo. O pão não é vilão, o pãozinho de queijo não é vilão, o bolo não é vilão, porém, a gente tem que adequar. Eu postei uma receita de pão de aveia. E nessa receita de pão de aveia, levava 3 colheres de sopa de açúcar mascavo. E aí teve uma paciente minha, né, que eu utilizo o método A com ela tá em processo de emagrecimento, e ela falou assim, meu Deus, mas 3 colheres de sopa é muita coisa. Porém, eram 3 colheres de sopa para fazer um pão que era para mais de uma pessoa e para mais de um dia. Eu consumi esse pão, eu e mais uma pessoa, por 3 dias. Então, assim, de manhã eu ia lá e pegava uma fatia do pão, acompanhado com uma porção de proteína. Você tá entendendo? É isso que eu preciso que vocês entendam. Nós temos 3 macronutrientes. Nós temos proteína, carboidrato e lipídios, né? Que é as gorduras. Todas as suas refeições têm que ter essas porções. E para melhorar a absorção desse carboidrato, é interessante ter também o quê? Fibra. Então, se você tá comendo um pão que é onde na receita dele ali tem a quantidade desses 3 e tem fibra, vai te ajudar nessa absorção, entendeu? Igual agora, para esse friozinho, por que você não pode fazer uma sopa? Faz uma sopa. E aí, você tem que lembrar disso que eu tô falando, ó.
pega essa dica. Eu vou fazer uma sopa, porque tá fazendo muito frio, vou fazer uma sopa. E aí eu fazer uma sopa, eu vou fazer uma sopa de macarrão. Tá, então você já escolheu qual que vai ser sua fonte de carboidrato, vai ser macarrão. Além disso, você ainda coloca batata, mandioca, batata doce, batata inglês. Cadê o restante? Cadê a proteína? Cadê os outros vegetais? Então, vocês precisam abrir o leque de opção de vocês. Então, vai fazer uma sopa, escolha qual que vai ser a sua fonte de carboidrato. Ah, não, nessa sopa aqui, minha fonte de carboidrato vai ser a batata. Então, ok, vai ser a batata. Ah, vai ser o inhame. Ok, então vai ser o inhame. Ah, vai ser o macarrão. Ok, então vai ser o macarrão. Porém, tenha a maldade de escolher o melhor carboidrato. Qual o carboidrato que você acha que é melhor absorvido? Qual que vai ser melhor? Qual que tem um índice glicêmico mais baixo que vai de acordo com o seu emagrecimento? O carboidrato vindo do macarrão ou o carboidrato vindo da batata? Qual que passou por menos processo industrializado? O macarrão ou a batata? A batata? A batata do jeito que ela foi pega ali, que ela foi retirada ali, né, da colheita dela, chegou na sua mesa, você descascou e comeu. Então, saiba escolher o melhor carboidrato. E como eu falei com vocês, equilíbrio. Então, você vai fazer uma sopa, não me lota ela só de carboidrato. Entendeu? É isso que eu preciso que vocês entendam. Aí você vai colocar a sopa, você só coloca carboidrato na sopa? Só alimentos fonte de carboidrato? Não, vamos dissipar isso aí. Que tal se você fizer essa sopa, você coloca batata, mas aí você coloca também cenoura, você coloca repolho, você coloca chuchu. Você tá entendendo? Que aí você vai colocando alimentos que tem vitaminas, minerais e que o percentual de carboidrato é mais reduzido. E aí a gente não pode esquecer o quê? Gorduras boas, proteína e fibra. E aí o que você faz? Nessa sopa você pode colocar uma quantidade caprichada de proteína. Ah, Aline, mas eu vou fazer uma sopa aqui, eu não quero colocar carne, não. Cozinha um ovo, então. Coloca o ovo no final. Ou coloca um queijinho. Mas coloca uma porção de proteína. O que acontece, às vezes, é o desequilíbrio completamente na hora de montar um prato. Na hora que você vai montar um prato, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter uma quantidade ideal de carboidrato, uma quantidade ideal de proteína, uma quantidade ideal de gordura, uma quantidade ideal de vegetais ali. Quanto mais cru, melhor. Melhor para a saúde do seu intestino, principalmente. E as pessoas, às vezes, têm esse desequilíbrio. Acabam consumindo a mais do que deveriam. É isso que acontece. Tá bom? A Maura tá perguntando, o que entraria como fibra em uma sopa? Maura, todas as folhas possuem fibra, tá? Então, você pode colocar couve, você pode colocar espinafre, você pode colocar linhaça, você pode fazer um mingau de aveia, por exemplo, se não quiser fazer uma sopa. A aveia é super, né? É um carboidrato e é rico em fibras. Então, soma os dois, né? É uma ótima opção. Então, quanto mais tiver folhas, mais vegetal cru, é melhor. Tá bom? Mais alguma dúvida, meus amores, a respeito de carboidrato? Eu consegui desmistificar isso em vocês, de vocês não terem medo mais de carboidrato? Se eu tiver conseguido isso, eu já saio dessa live hoje feliz. De saber que vocês pararam de ter medo de carboidrato. Então, tenham medo do que vocês estão consumindo, que vocês nem conhecem, nem sabem o que são, tá? O vegetal natural é sempre bem-vindo.